Nada naquele posto parecia diferente o bastante para me deixar alerta. Era só mais um trecho vazio da BR-153. Aquele pedaço entre Anápolis e Porangatu que eu já conhecia como a palma da mão. E é por isso mesmo que aquilo tudo me marcou tanto. Porque foi justamente num lugar conhecido que a estrada resolveu me mostrar um tipo de coisa que não deveria existir por aqui. Nem aqui, nem em canto nenhum. Tinha acabado de passar do trevo que leva para Jaraguá e o Júlio estava comigo no PX, falando besteira como sempre. Era por volta de 3h15. Lembro do número certinho porque tinha acabado de olhar no painel para conferir se ainda dava tempo de chegar em Porangatu antes do sono bater forte. A voz dele veio alta e clara. "Para no Ferreirinha, Rubão. Tô 20 minutos atrás de você." Fazia tempo que eu não parava no Ferreirinha. Quase ninguém parava lá mais. Não sei se por costume ou por ser isolado demais. Mas naquele dia, sei lá por quê, eu resolvi entrar. Talvez porque queria esticar as pernas. Talvez só porque me deu vontade de fumar um cigarro em paz. Coisa boba, coisa de estrada. Encostei o caminhão perto dos outros 2 tanques que estavam parados bem no canto. Motor desligado, motorista nenhum à vista. O posto tinha aquela luz amarela fraca de lâmpada cansada, rangendo com o vento. Os banheiros ficavam lá pro fundo, uns 30 metros, escondidos por umas árvores que mais pareciam ter crescido tortas de propósito. Desci caminhando devagar, ajeitei o cinto e fui seguindo pro banheiro. Não cheguei nem na metade do caminho quando ouvi a primeira coisa errada daquela noite. Um estalo, seco, duro, tipo madeira quebrando. Parei. Aí veio um arrastar de grama, como se alguma coisa pesada tivesse se esfregado no chão. Na mesma hora, senti aquele frio nas costas que não tem vento que provoque. Foi instinto. A estrada ensina a gente a respeitar instinto. Depois, ouvi o pior som dos 3. Um barulho úmido, lento, como alguém mastigando carne crua. Não teve como confundir. Era mastigação. Só que não era de um cachorro comendo carniça. Tinha um ritmo, um jeito. Parecia mastigado por alguém que queria sentir o gosto, sabe? Como se estivesse experimentando. Era devagar demais, cuidadoso demais, ruim demais. Fiquei parado feito poste. Olhei para as sombras perto do ipê grande que tinha ali. Não dava para ver direito, mas tinha algo se mexendo. No fundo, eu quis acreditar que era só um cachorro grande, desses vira-latas de posto que vivem atrás de comida. Só que o farol de um carro passando lá na pista bateu de raspão na clareira. Só meio segundo. Só o suficiente para eu ver que não era cachorro. Não era porco do mato. Não era gente. E não era nada que eu já tivesse visto em 27 anos de estrada. O corpo era comprido demais, magro demais, como se tivesse sido esticado por alguém que não entende limites. A pele era cinza, úmida, brilhando daquele jeito que só coisa viva e errada brilha. Não tinha pelo nenhum, nem sinal de genitália. A cabeça era pequena e triangular, meio torta, como se tivesse sido encaixada no resto do corpo à força. Os braços longos demais, dobrados na altura do peito, pareciam não pertencer àquele troço. E o que me derrubou por dentro foi ver o que ele estava devorando. Parecia um coelho selvagem, ou o que tinha sobrado dele. O som de ossos quebrando vinha dali. E eu juro que quase senti o cheiro de carne quente misturada com sangue. O bicho parou de mastigar. Virou a cabeça devagar, como se tivesse escutado meu pensamento. Soltou um fio grosso de sangue preto que escorreu pelo queixo até cair no chão. E aí, naquele silêncio que o posto tinha, eu ouvi o barulho do líquido caindo na terra. Ploft! Foi isso que me fez querer correr. Mas não deu tempo. Quando dei o primeiro passo de volta para o caminhão, aquela coisa se mexeu como se tivesse sido lançada por dentro dela mesma. Um impulso só. E sumiu da sombra. Quando dei fé, estava na porta do banheiro bloqueando a entrada. A criatura abriu a boca. Não abriu como um animal abre, ela abriu além. A pele rasgou no queixo, estendeu de um jeito que parecia nunca ter fim.
Os dentes finos, compridos, brancos demais, apareceram todos de uma vez. O som que ela fez parecia um chiado molhado, baixo, como se tivesse água fervendo dentro dela. Eu fiquei sem saber o que fazer. A cabeça gritava que não era humano. O corpo gritava para correr. E o coração batia como se fosse estourar ali mesmo. Senti minha mão indo na cintura sozinha, puxando o 38. Quase deixei cair de tão nervoso. A criatura avançou. Atirei. O primeiro tiro acertou no peito. O corpo dela recuou 2 passos, mas não caiu. O segundo tiro foi no ombro. O terceiro acho que pegou no lado do pescoço, mas não tinha sangue normal. Escorria um líquido grosso, viscoso, negro, igual petróleo cru, e aquilo borbulhava como se tivesse vida própria. A criatura caiu de lado, mas começou a levantar de novo, apoiando aqueles braços compridos no chão, como se fosse empurrar a própria terra para se erguer. Foi aí que eu corri. Corri como se minha vida dependesse daquele momento. E dependia mesmo. Entrei no caminhão e bati a porta tão forte que o retrovisor tremeu. Achei que tinha escapado, mas ela levantou e veio atrás. Liguei o caminhão tremendo, engatei primeira, segunda, terceira. A criatura corria do lado, acompanhando o caminhão como se fosse fácil, como se o corpo comprido ajudasse ela a deslizar pelo chão. 2 tiros no peito, 1 no pescoço, e a desgraça continuava vindo. Quando eu ganhei velocidade, ouvi um barulho seco na lateral do baú, tipo alguém pulando e se agarrando nas ferragens. O caminhão balançou, o rádio CB chiou na mesma hora. Rubão, tem alguma coisa no seu caminhão atrás. Tô vendo daqui. Que pá, é essa? O Júlio gritou com a voz quase estourando de pânico. Não olhei. Juro por tudo que é sagrado que não olhei. Não queria ver aquela coisa presa ali. O baú começou a trepidar mais forte, como se alguém estivesse tentando abrir por dentro. Um tranco, outro, depois outro. O chassi inteiro vibrava. Aquilo não era força normal. A estrada virou túnel de mata dos 2 lados. E foi quando ouvi clang, o barulho da chapa soltando. Depois, silêncio. Completei o trecho todo de um fôlego só. Não sei quanto tempo levei. Só lembro de chegar no posto policial em Porangatu e descer branco como giz, quase tropeçando na própria perna. O policial veio me atender, achando que eu tinha batido o caminhão ou sofrido tentativa de roubo. Perguntou o que tinha acontecido. Não consegui responder. Só abri a lateral do baú. E lá estava. Uma trilha grossa de sangue preto descendo pela lataria até formar uma poça pequena no chão. Era tão espesso que grudava, escorrendo devagar, com um cheiro metálico que eu nunca tinha sentido antes. O policial acendeu a lanterna, tocou só com a ponta, cheirou. Fez uma careta na hora. Isso não é de nenhum bicho daqui. Até hoje eu lembro exatamente do jeito que ele falou. Não foi brincando, não foi exagerando. Ele falou como quem reconhece o cheiro de tudo que vive no mato. E aquilo não batia com nada. Passei a noite sem dormir. Só fui conseguir fechar os olhos quando o dia clareou e a adrenalina baixou. No outro dia fiquei quieto. Não contei para quase ninguém. Só pro Júlio, porque ele viu com os próprios olhos aquela coisa grudada no meu baú. 2 dias depois, ele mandou mensagem no PX. Rubão, desde aquela noite, o povo que para no Ferreirinha tá dizendo que viu um bicho estranho na mata. Dizem que parece gente, mas não é gente, e que deixou uma trilha igual à do seu caminhão. Só que agora ela tá seca e sumiu. Quando ele falou isso, senti um negócio ruim no peito. Como se a história tivesse aberto uma porta que não fecha mais. Até hoje, evito a BR-153 naquele trecho. Passo longe. Mas tem vezes que não tem jeito. A estrada chama, o trabalho empurra e lá vou eu. E é quando chego perto de áreas de mata fechada que começo a ouvir coisa no PX. Chiado úmido, baixo, repetido. Como se alguém estivesse tentando falar,
como se fosse a respiração daquele bicho dando retorno, ou como se reconhecesse minha voz. Já aconteceu 3 vezes. 3 vezes que o rádio fez um som igualzinho ao chiado que ela soltou antes de avançar em mim. E toda vez que isso acontece, o caminhão vibra. Não forte, não como da outra vez, mas vibra, como se algo tivesse encostado do lado de fora. O pior de tudo é que eu sei que aquela coisa não morreu. Se tivesse morrido, o sangue teria secado ali mesmo. Mas o que o policial viu no chão era uma trilha que parecia continuar por baixo da lataria, como se tivesse escorrido, andando. Não sei explicar. Só sei que nada bate com nada do que existe no Brasil. E eu rodei esse país inteiro, do sul ao norte. Conheço mais mato que gente. Aquilo não era criatura daqui. E às vezes, quando estou sozinho na boleia, de noite, sinto como se alguém estivesse acompanhando o meu ritmo de respiração. Um chiadinho baixo, repetido, igualzinho ao som que ela fez quando abriu a boca. Tem caminhoneiro que acha que a estrada guarda histórias escuras demais para serem contadas, que tem coisa que a gente vê e nunca deve repetir. Mas estou te contando isso porque, se algum dia você parar no Ferreirinha, naquela hora morta, entre a noite e o amanhecer, não ignore o barulho de grama sendo arrastada. Não siga qualquer som úmido vindo das árvores. E principalmente, se ouvir 3 estalos seguidos, um seco, um arrastado e um molhado, volta para o caminhão e vai embora na mesma hora. Porque aquilo que eu vi não era bicho. E não era gente. Era uma coisa que não devia existir. E o pior é que parece que ainda está procurando carona. Comenta aí. Você teria parado no Ferreirinha naquela hora ou teria seguido viagem? Naquela noite eu tinha acabado de sair do trabalho com a cabeça pesada. Daquelas que parecem que o dia inteiro ficou girando dentro da gente. O prédio onde eu trabalhava era comercial, antigo, daqueles que já foram modernos um dia. Mas hoje sobrevivem de aluguel barato e empresas pequenas que não têm muita opção. Era um prédio de 8 andares, no centro de Porto Alegre, com elevador antigo, daqueles que fazem um barulho seco quando a porta fecha. Eu já tinha passado ali por centenas de vezes. Nunca gostei muito do elevador, mas também nunca tive motivo para desconfiar de nada. Era só mais um daqueles equipamentos cansados, que rangiam, demoravam, mas funcionavam. Naquela noite, o corredor estava mais silencioso do que o normal. Nem o porteiro estava na guarita, só o som distante da rua e aquele cheiro de prédio fechado depois das 9 da noite. Entrei no elevador pensando em ir embora rápido. Apertei o térreo e encostei as costas na parede, como sempre fazia. A porta fechou devagar, com aquele rangido metálico que a gente já espera. O painel acendeu, nada fora do comum. O primeiro solavanco veio normal. Só que logo depois, o movimento parou seco, como se alguém tivesse segurado o elevador no meio do caminho. Não foi uma parada brusca, foi como se ele tivesse decidido ficar ali. O silêncio ficou estranho. Não era aquele silêncio comum de elevador parado. Tinha um peso diferente, como se o ar estivesse mais espesso. O barulho do motor sumiu de uma vez. Eu olhei para o painel, achando que ia piscar alguma luz de emergência, mas estava tudo normal. O número do andar continuava aceso, imóvel. A primeira coisa que reparei foi a temperatura. O ar começou a esfriar rápido demais. Não aquele frio de ar-condicionado ligado, mas um frio seco que parece vir de dentro da parede. Meu braço arrepiou inteiro em segundos. Cheguei a esfregar as mãos, achando que fosse impressão. Mas o frio continuou aumentando, como se alguém tivesse aberto uma janela invisível no meio do elevador. Respirar começou a incomodar. O ar parecia mais pesado, quase úmido, e o cheiro mudou. Não era cheiro de queimado, nem de mofo. Era um cheiro neutro, sem graça, como sala fechada há muito tempo. Apertei o botão de emergência. Nada. Apertei de novo. Nada.
O botão nem fazia aquele clique seco. Parecia morto. Foi aí que a temperatura mudou de novo. O frio sumiu de repente, como se alguém tivesse desligado um freezer. Em poucos segundos veio um calor estranho, abafado, daqueles que grudam na pele. Senti suor escorrendo nas costas e o ar ficou difícil de puxar. A sensação era de estar respirando dentro de um saco plástico. Comecei a falar alto, meio sem perceber. Alguém aí? Tem alguém aí fora? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, quase ecoando dentro da cabine. Não houve resposta. Só o silêncio pesado e aquele calor sufocante. Tentei manter a calma. Pensei que podia ser pane no sistema de ventilação, aquele tipo de coisa que a gente lê em aviso de manutenção e nunca leva a sério. Mas o que me incomodava era a forma como a temperatura mudava. Não era gradual. Era como se alguém girasse um botão invisível. Quando o frio voltou, veio mais forte ainda. Meus dentes começaram a bater e eu senti o ar entrando no pulmão com dificuldade, como se estivesse respirando em um ambiente gelado demais. O suor que tinha surgido segundos antes esfriou na pele, dando uma sensação horrível, quase dolorida. Tentei ligar pelo interfone do elevador. Apertei, segurei, falei alto. Demorou alguns segundos, mas uma voz respondeu, abafada, distante. Central de atendimento, boa noite. Expliquei rápido que estava preso, que o elevador tinha parado entre andares e que a temperatura estava mudando de forma estranha. A voz do outro lado pareceu confusa, como se estivesse tentando entender. O sistema aqui mostra tudo normal, senhor. Elevador parado entre o 3º e o 4º andar, mas sem alerta de falha grave. Falei do frio, do calor, da sensação estranha. Houve um silêncio do outro lado. Depois, a pessoa disse que ia acionar a manutenção e que eu deveria manter a calma. Foi aí que o ar ficou gelado de novo, mas dessa vez não foi só frio. Era como se o ambiente estivesse drenando o calor do meu corpo. Minhas mãos começaram a tremer de verdade. Eu sentia os músculos contraírem sozinhos. Tentei me apoiar na parede e percebi que o metal estava gelado demais, quase dolorido ao toque. Era como encostar em algo que ficou horas no freezer. O mais estranho é que, junto com o frio, vinha uma sensação de presença. Não dava para explicar. Não era ver nada, ouvir nada. Era só a impressão de que eu não estava sozinho ali dentro. Falei alto de novo, quase sem pensar. Tem alguém aí? Minha própria voz soou estranha, como se o som estivesse sendo sugado antes de ecoar. A temperatura mudou mais uma vez. O frio desapareceu de forma brusca, dando lugar a um calor pesado, sufocante, como se o ar tivesse ficado mais denso. Senti o suor escorrer pelo rosto, pela coluna, pelas pernas. O ar parecia parado, sem circulação nenhuma. Comecei a sentir tontura. Foi quando ouvi a voz da central de novo, um pouco mais próxima agora, como se o sinal tivesse melhorado. Senhor, estamos vendo algo estranho aqui. O sistema está indicando variação térmica interna, mas isso não deveria acontecer. O elevador está vazio segundo o painel. Aquela frase me deu um choque físico. Eu respondi na hora com a voz falhando. Como assim vazio? Eu tô aqui dentro. Tô falando com você agora. Houve um silêncio mais longo dessa vez. Um silêncio pesado, desconfortável. Quando a atendente voltou a falar, a voz dela estava diferente, mais baixa. Senhor, o sistema não registra presença, nenhum peso, nenhum sensor ativo, como se não houvesse ninguém aí dentro. Senti um arrepio subir da nuca até o couro cabeludo. Meu corpo inteiro reagiu de uma vez, como se tivesse levado um susto por dentro. Olhei em volta para o espelho do elevador, esperando ver algo diferente em mim. Estava tudo normal. Eu estava ali, de pé, respirando. Disse isso a ela. Disse que estava ali, falando, respirando, que não tinha como o sistema não me detectar. Ela respondeu que iria mandar a equipe técnica imediatamente e que eu deveria manter a calma. O calor voltou mais forte do que antes. Não era só desconforto. Era quase dor.
O ar parecia pesado demais para entrar no peito. Eu comecei a me sentir fraco, como se estivesse ficando sem forças. O suor escorria pelo rosto e pingava no chão metálico. E então, do nada, o frio voltou outra vez. Dessa vez, tão intenso que me fez encolher. Meus dedos ficaram dormentes. Meus dentes batiam sem controle. O contraste era absurdo, como se alguém estivesse brincando com um interruptor invisível. Foi nesse momento que o elevador deu um tranco forte. As luzes piscaram. O painel acendeu todos os andares de uma vez. E, em seguida, tudo apagou por um segundo que pareceu eterno. Quando a luz voltou, o elevador começou a descer. O movimento era irregular, mas constante. O ar começou a estabilizar. Nem quente, nem frio. Apenas normal. Meu corpo demorou alguns segundos para acompanhar. Eu estava tremendo inteiro, mas aos poucos a respiração foi voltando ao ritmo. Quando as portas se abriram no térreo, a luz do saguão parecia forte demais. 2 funcionários me esperavam do lado de fora. Um deles segurava um rádio, o outro uma lanterna. Saí com as pernas bambas, sentindo o chão como se fosse algo estranho. Um deles me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Mais ou menos. Tentei explicar o que tinha acontecido, o frio, o calor, a sensação estranha. Eles se olharam rápido, daquele jeito que quem trabalha junto faz quando não quer falar algo na frente do cliente. Um deles comentou, quase em tom de desculpa, que o sistema tinha registrado uma falha no painel de controle. Disse que o elevador tinha entendido errado a ventilação interna. Antes de ir embora, perguntei por que o sistema tinha mostrado que o elevador estava vazio. O homem respirou fundo antes de responder. Disse que o painel não registrou peso algum durante todo o tempo em que o elevador ficou parado. Nem 1 quilo sequer. Como se não houvesse ninguém lá dentro. Ele falou isso olhando direto nos meus olhos, sem ironia, sem susto, só com um cansaço estranho. Assinei um papel, agradeci e saí. Na rua, o ar parecia diferente, mais pesado, mais denso. Caminhei alguns metros, até perceber que minhas mãos ainda tremiam. Até hoje, quando entro em um elevador, reparo no painel mais do que devia. Fico atento ao barulho, à temperatura, ao tempo que demora para subir. E sempre que o ar muda de repente, eu lembro daquela noite. Porque eu sei muito bem que eu estava lá dentro. E mesmo assim, para aquele sistema, eu não existia. Trabalhava naquele shopping havia tempo suficiente para achar que já tinha visto de tudo. Loja fechando do nada, cliente passando mal em banheiro, criança perdida chorando perto da praça de alimentação. Essas coisas que viram rotina para quem passa o dia inteiro ali dentro. Eu era do turno da noite, limpeza pesada, o pessoal que entra quando o shopping fecha de verdade, quando só ficam os seguranças, o eco dos corredores e aquele silêncio meio artificial que shopping tem depois das 10. Naquela noite, nada parecia fora do normal. Movimento fraco, lojas baixando as portas, o som dos portões metálicos descendo um por um. Fui designado para limpar os banheiros do 2º piso, perto da ala nova, onde quase ninguém vai depois das 9. Era um dos banheiros menos usados, mais afastado, e por isso mesmo sempre sobrava para mim. Entrei empurrando o carrinho, luz acesa, cheiro forte de produto de limpeza no ar. Fiz o procedimento de sempre, recolher lixo, passar pano, conferir se não tinha ninguém trancado em cabine. Tudo normal. Até que, quando cheguei perto da última cabine, vi algo no chão. De início, achei que fosse uma boneca grande, daquelas bem realistas que loja de brinquedo deixa exposta em vitrine. Estava caída de lado, meio torta, com o cabelo espalhado no piso frio. O corpo era grande demais para uma boneca comum, mas pequeno demais para um adulto. Minha primeira reação foi achar que alguém tinha deixado ali de propósito.
Talvez uma brincadeira de mau gosto. Cheguei mais perto, meio desconfiado. A iluminação do banheiro não ajudava. Aquele tipo de lâmpada branca que deixa tudo meio pálido. A boneca tinha roupa comum, jeans claro, camiseta branca. O cabelo parecia cabelo de verdade, pesado, grudando no piso molhado. A pele parecia estranhamente real. Abaixei um pouco, sem tocar. O rosto tinha expressão neutra, olhos fechados, boca levemente aberta. Não parecia quebrada nem suja, só largada ali. Pensei em chamar o segurança, mas a regra era simples. Tudo que aparecesse abandonado ia pro achados e perdidos. Peguei pelas axilas. Foi aí que o corpo cedeu de um jeito estranho. Não era rígido como plástico. Não era leve como boneca. Tinha peso. Um peso que puxava meus braços para baixo. E tinha temperatura. Não fria como um objeto, nem quente como uma pessoa viva. Um meio termo desconfortável. Lembro de ter pensado que aquilo devia ser algum tipo de manequim especial, desses caros, de vitrine. Mesmo assim, algo me incomodava demais. O cabelo grudou nos meus dedos, meio úmido. Soltei um palavrão baixo, mais por susto do que por medo, e ajeitei melhor o corpo para conseguir levantar. Carreguei até a sala de achados e perdidos, um espaço pequeno perto da administração. Coloquei a boneca sentada numa cadeira velha, encostada na parede. A cabeça caiu um pouco para o lado. Ajustei de novo, tentando não olhar muito para o rosto. Fechei a porta e segui o trabalho, mas o clima já tinha mudado. O shopping parecia mais silencioso do que o normal. Até o som da máquina de limpeza parecia distante. Em vários momentos, tive a sensação de estar sendo observado, mas toda vez que olhava em volta, não tinha ninguém. Quando terminei o turno, fui embora com aquela imagem martelando na cabeça. Em casa, demorei para dormir. A sensação era de ter feito algo errado, mesmo sem saber o quê. No dia seguinte, cheguei mais cedo. Antes mesmo de trocar de uniforme, um dos seguranças me chamou. Perguntou com um tom estranho se eu tinha encontrado alguma coisa no banheiro feminino na noite anterior. Disse que sim, contei da boneca. Ele me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Disse que tinha revisto as câmeras. Segundo as imagens, eu entrei no banheiro com o carrinho, fiquei lá dentro alguns minutos e saí empurrando o carrinho normalmente. Em nenhum momento aparecia eu carregando nada nos braços, nenhuma boneca, nada. Falei que devia ter falha de ângulo, que a câmera não pegava direito. Ele balançou a cabeça e me levou até a sala de monitoramento. Me mostrou o trecho. De fato, eu entrava, ficava um tempo lá dentro, depois saía com as mãos vazias, empurrando o carrinho com calma. A tal boneca nunca apareceu nas imagens. Fiquei gelado, disse que era impossível, que eu tinha sentido o peso, o toque, o cabelo grudando na mão, que eu tinha colocado ela na sala de achados. Fomos até lá. A sala estava vazia, nada sobre a mesa, nada na cadeira, nenhuma boneca. O coordenador do turno ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou algo sobre cansaço, sobre a mente pregar peças quando a gente trabalha de madrugada. Sugeriu que eu fosse para casa mais cedo naquele dia. Aceitei, mas saí de lá com uma sensação ruim no estômago. No dia seguinte, cheguei um pouco antes do horário. Fui direto ao vestiário pegar meu uniforme. Abri o armário de sempre. Dentro, em cima da minha mochila, tinha um pequeno tufo de cabelo. Era do mesmo tom do cabelo da boneca, comprido, levemente ondulado, ainda úmido. Cheirava igual ao banheiro naquela noite. Um cheiro fraco de produto de limpeza misturado com algo que lembrava plástico novo. Fiquei parado alguns segundos olhando aquilo, tentando entender como tinha ido parar ali. Ninguém mais tinha acesso ao meu armário. Eu sempre trancava. Peguei o cabelo com a ponta dos dedos. Era macio, real demais. Fechei o armário devagar. Não falei nada para ninguém. Não quis explicação. Só pedi transferência de setor na semana seguinte. Nunca mais voltei naquele banheiro.
Até hoje, quando passo por algum shopping e vejo aquelas bonecas de vitrine muito realistas, sinto o mesmo aperto no peito, a mesma sensação de peso nos braços, porque no fundo, eu sei que aquilo que eu carreguei naquela noite não era só um objeto esquecido. Aquela casa sempre teve um silêncio esquisito, desses que não são exatamente silêncio, mas uma soma de barulhos que a gente aprende a ignorar para conseguir dormir. Estalo de madeira, vento passando por fresta, geladeira trabalhando mais alto do que devia, nada fora do comum. Pelo menos até meu irmão começar a ficar tempo demais na sala, sentado bem na frente da televisão desligada. No começo, ninguém deu importância. Ele sempre foi o tipo quieto, introspectivo, desses que passam horas pensando, olhando para o nada. Só que dessa vez era diferente. Ele não só olhava, ele conversava. Baixinho, quase cochichando, como quem não quer ser ouvido por alguém que está no mesmo cômodo. A primeira vez que reparei, achei que ele estivesse falando ao telefone. A sala estava escura, só a luz da rua entrando pela janela, refletindo naquele vidro preto da TV. Passei pelo corredor e ouvi ele murmurando alguma coisa, como se estivesse respondendo a alguém. Parei por um instante, esperando ouvir outra voz. Não ouvi, só ele. Perguntei com quem ele estava falando. Ele virou o rosto devagar, com um sorriso estranho, meio torto, e disse que eu não precisava me preocupar, que era só coisa da cabeça dele. Voltei para o quarto tentando não pensar muito, só que naquela noite eu demorei para dormir. Tinha algo errado naquele silêncio. Nos dias seguintes, a cena se repetiu, sempre depois da meia-noite. Ele se sentava no mesmo lugar, na mesma posição, o corpo inclinado para frente, os cotovelos apoiados no joelho, encarando a tela desligada como se fosse um rosto. Às vezes balançava a cabeça, às vezes dava risada bem baixa, daquelas que não combinam com nada engraçado. Outras vezes ficava sério, ouvindo, só ouvindo. A mãe chegou a perguntar se a televisão tinha parado de funcionar. Ele respondeu que não, que ela estava perfeita. Aquilo me gelou porque eu sabia que ela não estava ligada. A luz vermelha nem sequer acendia. Com o passar dos dias, ele começou a dormir pouco, os olhos fundos, olheiras fundas, o corpo sempre tenso. De madrugada, eu ouvia passos pela casa, o rangido do sofá, o som dele puxando a cadeira para perto da televisão. Teve uma noite em que ouvi ele cochichando, como se estivesse contando um segredo. Não deu para entender as palavras, mas dava para sentir o tom. Parecia íntimo demais. Tentei confrontar. Perguntei o que estava acontecendo, se ele estava bem, se precisava de ajuda. Ele me olhou sério, sério demais, e disse que eu não devia me meter, que aquilo não tinha nada a ver comigo, que ela não gostava quando alguém interrompia. Perguntei quem era ela. Ele ficou em silêncio por um tempo longo demais. Depois disse só isso: a que mora ali dentro. Apontou para a televisão desligada. Nessa noite eu quase não dormi. Fiquei ouvindo cada barulho da casa, cada estalo da madeira, cada passo imaginário no corredor. Em algum momento ouvi um som diferente, um arranhar, como unhas passando de leve por uma superfície lisa. Vinha da sala. Levantei devagar. Cada passo parecia fazer um barulho absurdo. Quando cheguei perto, vi ele sentado no sofá, inclinado para frente. O rosto estava iluminado só pela luz da rua entrando pela janela. Mas o que me gelou foi o som. Não vinha dele. Vinha da televisão. Era um arranhar seco, repetitivo, como unhas passando por vidro. Eu chamei o nome dele. Ele não respondeu. Cheguei mais perto e vi marcas no braço dele. Arranhões fundos, avermelhados, como se alguém tivesse apertado com força demais. Ele respirava rápido, o peito subindo e descendo. Quando finalmente tocou no meu braço, o toque estava gelado. Ela fica brava quando você chega perto, ele sussurrou. Puxei ele dali na hora.
Levei para o quarto, fechei a porta, fiquei sentado no chão até amanhecer. No dia seguinte, ele não lembrava de nada. Dizia que tinha dormido a noite inteira, mas os arranhões estavam lá. Nos dias seguintes, a coisa piorou. Ele começou a conversar também durante o dia. Às vezes, no meio do almoço, ficava olhando para o nada, respondendo perguntas que ninguém fazia. Às vezes sorria, às vezes pedia desculpa. E sempre, sempre, olhava na direção da televisão. A casa começou a ficar pesada. Não sei explicar. Era como se o ar estivesse mais denso. A gente falava baixo sem perceber. As noites ficaram mais longas. E eu comecei a ter a sensação constante de estar sendo observado, mesmo quando estava sozinho. Até que veio a noite em que tudo mudou. Acordei com um barulho seco, como algo caindo no chão. Saí do quarto e vi a luz da sala acesa. A televisão desligada como sempre. E ele, em pé, bem perto da tela. Dessa vez, não estava falando. Estava ouvindo. O corpo dele estava rígido. Os braços caídos ao lado do corpo. A cabeça levemente inclinada, como se alguém estivesse sussurrando bem no ouvido dele. Me aproximei devagar, com o coração disparado, e vi algo que nunca vou esquecer. O reflexo da televisão mostrava a sala inteira, menos ele. Onde ele deveria estar refletido, havia apenas o sofá vazio, a mesa, a porta do corredor, mas não ele. Meu estômago virou. Dei um passo para trás e o assoalho rangeu. Na mesma hora, ele virou a cabeça para mim. O olhar não era mais dele. Era vazio, fundo, distante. Um sorriso lento surgiu no canto da boca. Ela não gosta quando você olha, ele disse, com uma voz que não parecia a dele. Eu corri, tranquei-me no quarto e passei o resto da noite sentado contra a porta, ouvindo passos indo e vindo, e aquele som, o mesmo arranhar de unhas, agora mais alto, mais perto. No dia seguinte, ele acordou como se nada tivesse acontecido. Disse que dormiu bem, não lembrava de nada. Só reclamou de dores no pescoço e nos braços. As marcas estavam lá. Alguns dias depois ele simplesmente saiu de casa e não voltou mais. Nenhuma mensagem, nenhum aviso. Só deixou o quarto arrumado e a televisão desligada, no mesmo lugar de sempre. A casa ficou silenciosa de um jeito estranho. Um silêncio pesado demais. Até hoje, às vezes, quando passo pela sala à noite, tenho a sensação de que alguém está sentado ali, olhando para mim. E às vezes, no reflexo da tela preta, eu vejo dois rostos. O meu e outro que não pisca. O primeiro barulho apareceu numa terça-feira ainda escura, daquelas em que a cidade parece suspensa no tempo. Eu cheguei cedo no pátio da garagem, como sempre fazia. Gosto de chegar antes do sol nascer, porque o silêncio ajuda a organizar a cabeça antes de pegar a estrada com as crianças. Naquele dia, quando liguei a lanterna do celular para fazer a vistoria de rotina, notei umas marcas estranhas no teto do ônibus. Eram riscos fundos, longos, tortos, como se alguém tivesse arrastado algo duro por ali. Na hora, pensei em galho de árvore, fio solto, qualquer coisa que fizesse sentido. Só que o ônibus dormia sempre no mesmo lugar, longe de árvore, cercado por muro alto. Passei a mão por cima. A pintura estava raspada até o metal. Não parecia coisa de vento nem de batida. Era como se alguém tivesse subido ali de propósito e arrastado algo com força, de cima para baixo. Aquilo me deu um arrepio estranho, mas deixei para lá. Motorista aprende cedo que nem tudo precisa de explicação imediata. Nos dias seguintes, as marcas continuaram aparecendo. Cada manhã, um pouco mais profundas, um pouco mais espalhadas. Teve um dia que parecia que alguém tinha caminhado sobre o teto, deixando um rastro irregular, como se o peso tivesse afundado o metal em certos pontos. Comecei a olhar o ônibus de longe antes mesmo de destrancar.
como se esperasse ver alguma coisa em cima dele. Nunca vi nada. O mais estranho era que não havia sinal de ninguém pulando em volta. Nenhuma pegada no chão, nenhum galho quebrado, nada. Só aquelas marcas em cima, sempre na mesma região, bem no centro do teto. Comentei com o mecânico da garagem. Ele subiu numa escada, passou a mão, coçou a cabeça e disse que não parecia vandalismo. Falou em bicho grande, talvez algum animal silvestre perdido, mas ali não tinha mata fechada. Era bairro, asfalto, poste, muro alto. Nada que justificasse aquilo. Na terceira semana, começaram os barulhos. Não eram fortes, eram leves, espaçados, como unhas arranhando metal devagar de um lado para o outro. Eu ouvia quando já estava dentro do ônibus, esperando o horário da saída. Vinha de cima, sempre de cima. Um som seco, irregular, que dava a impressão de alguém testando a superfície com cuidado. Na primeira vez achei que fosse impressão minha. Na segunda, desliguei o motor para escutar melhor. O barulho parou na mesma hora. Foi aí que senti aquele frio no estômago. Aquele tipo de sensação que não dá para explicar, mas que faz a gente saber que tem algo errado. Continuei trabalhando. A rota não mudava. Crianças subiam, riam, brigavam por lugar. Eu fingia normalidade, mas minha cabeça ficava o tempo todo voltada para o teto. Às vezes, eu tinha a impressão de ouvir algo se mexendo ali em cima enquanto dirigia. Um peso que mudava de posição. Um rangido seco. Nada que os alunos percebessem. Até que, numa manhã nublada, uma das meninas se aproximou da cabine depois que o ônibus já estava andando. Ela sentou no banco logo atrás de mim e ficou quieta por um tempo, olhando para o nada. Do nada, disse com a voz baixa: "Moço, o senhor também escuta?" Perguntei o quê. Ela apontou para cima, bem no teto, e falou quase sussurrando: "A coisa que anda aí em cima. Ela fala comigo de noite." O estômago gelou. Perguntei o que ela queria dizer. A menina contou que toda madrugada sonhava com algo passando por cima do quarto dela. Disse que não era gente nem bicho, era uma coisa magra, com dedos compridos, que arranhava o teto e chamava o nome dela baixinho, pedindo para ela ir lá fora, perto do mato atrás da escola. Fingi tranquilidade. Disse que era só pesadelo, mas naquele momento eu já sabia que não era. Naquela mesma noite decidi chegar mais cedo do que nunca. O pátio ainda estava quase escuro, só com uma luz amarela fraca no canto. Estacionei meu carro e fiquei ali, dentro dele, observando o ônibus de longe. Foi quando ouvi um som seco, ritmado, como unhas raspando metal. Não vinha de dentro, vinha de cima. Levantei devagar, com o coração batendo na garganta. Dei alguns passos em direção ao ônibus e apontei a lanterna do celular para o teto. O que vi não tinha forma certa. Era pequeno, curvado, grudado na lataria como um bicho que não precisava de apoio. A pele parecia escura, opaca, sem brilho. Os braços eram longos demais para o corpo, terminando em algo que não eram bem dedos, nem garras, mas algo no meio disso. Ele se movia com uma facilidade absurda, como se o metal fosse chão macio. Quando a luz bateu direto nele, a coisa virou a cabeça de um jeito impossível. Não tinha olhos visíveis, só um formato afundado onde deveriam estar. Mesmo assim, eu senti que estava sendo observado. Gritei sem perceber. Foi um grito seco, de susto puro. A coisa reagiu na hora. Soltou o teto com um movimento rápido demais para acompanhar e sumiu atrás da árvore que ficava no fundo do pátio. Ouvi algo cair no chão, um som duro, quase como pedra. Fiquei parado, tremendo por alguns segundos, até ter coragem de me aproximar. No chão, perto da roda do ônibus, estava um pedaço curvado, escuro, com textura áspera. Parecia uma unha, grossa demais para ser de animal comum, fria ao toque. Naquele dia não levei as crianças, inventei problema mecânico, liguei para a empresa, expliquei o que tinha visto, ninguém acreditou. Disseram que eu devia estar cansado, que aquilo não fazia sentido.
Mas na semana seguinte, a menina que falava das vozes parou de ir à escola. Disseram que ela teve uma crise de pânico durante a madrugada, que gritava que a coisa do teto estava chamando por ela do lado de fora da janela. Depois disso, os pais se mudaram às pressas. O ônibus ficou parado por dias. Quando voltou a rodar, eu pedi transferência. Não conseguia mais dirigir naquele veículo. Até hoje, ninguém conseguiu explicar as marcas, nem o som, nem o pedaço de unha que eu guardei por um tempo e depois joguei fora, com medo de ter aquilo perto de mim. Às vezes, quando passo perto do antigo pátio, ainda olho para o alto sem perceber. E sempre tenho a impressão de que alguma coisa está ali em cima, esperando o momento certo de descer outra vez.